Fala pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Johnny. Eu sou aluno do curso de administração da Universidade Federal do Estado de São Paulo e membro da Marketeer, a Liga de Marketing da Unifesp. Nesta trilha de aprendizagem, nós vamos falar sobre brand, que é um tema muito legal. Vamos entender aqui o conceito, estratégia, gestão e valor de marca. Tá legal, mas afinal de contas, o que é brand, Johnny? Talvez você já tenha escutado essa expressão no mercado de trabalho, na universidade, em alguma plataforma de aprendizagem, ou por meio das redes sociais, acompanhando algum influenciador, ou até mesmo algum colega, algum amigo seu já falou disso, e a gente precisa resgatar esse conceito nessa trilha de aprendizagem. Vamos entender que o conceito de brand o brand, ele é a gestão estratégica da marca ao longo do tempo e ele serve para construir a forma como a organização ela vai ser percebida pelo público, gerando preferência e diferenciação. Enquanto a marca ela identifica o produto, o brand é quem garante a boa gestão dessa identidade. E o brand ele é importante porque ajuda a construir como a organização ela vai ser percebida pelo público. E aqui eu quero trazer você para uma reflexão. Se você hoje tivesse à frente de alguma organização, como diretor, gerente, coordenador, supervisor, como você iria querer que esse negócio fosse lembrado, fosse percebido pelo público? Provavelmente você queria ter um bom relacionamento com clientes, fornecedor, parceiros, de forma geral, assim com todos os stakeholders. E provavelmente você queria ter uma marca muito bem posicionada, que os clientes preferissem você do que qualquer outra empresa aí que atuasse no mesmo segmento, que tivesse um apego até emocional. E isso é brand, ou seja, é a gestão da marca ao longo do tempo, como eu citei agora há pouco. E isso inclui desde as comunicações até a experiência do cliente aí de uma forma muito contínua. E aqui, pessoal, um ponto muito importante. Eu preciso que vocês saibam a diferença de marca e brand. Ah, Johnny, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A gente precisa saber diferenciar. O que é marca, então, afinal de contas? Segundo a AMA, American Market Association, a marca é o nome, o símbolo, o design que identifica e diferencia o produto de uma organização dos seus concorrentes. É como se fosse o RG do produto, sabe? Cada um tem o seu. Já o brand, ele é a estratégia por trás disso. Segundo Collor, no livro Administração de Marketing, brand é adotar produtos e serviços com o poder da marca. É criar diferença entre os produtos para que o consumidor saiba identificar qual satisfaz melhor a sua necessidade. Logo, podemos entender brand como um conjunto de estratégias para construir e gerenciar a marca, fazer o seu posicionamento no mercado, pois com base nisso, o cliente vai tendo uma percepção sobre a organização. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A meia ela é um produto, correto? Se eu comprar uma meia aí que vende no centro da cidade, lá uma meia branca sem nenhuma marca, ela vai aquecer meu pé, ela vai me servir para usar no dia a dia. Até aqui, tranquilo. Porém, se eu comprar uma meia da Lupo, esse produto passou a ter uma marca associada a ele. Ou seja, os elementos de identificação da marca da Lupo, eles podem me trazer confiança na qualidade. E isso, pessoal, pode me fazer pagar de 20 a 25% mais caro num pacote de meia. E o que eu preciso que você guarde no seu coração? Anota no caderno, na folha de papel, na parede do seu quarto, se você quiser. Mas eu preciso que você tenha em mente: a marca, ela identifica e distingue. O brand, ele é a gestão por trás disso. Ele vai criar estruturas mentais para a escolha. Ou seja, um brand muito bem feito vai me fazer tomar uma decisão de comprar da marca A do que da marca B. Ele vai me trazer uma fidelidade para a marca A do que para a marca B. E aqui, pessoal, tem um ponto muito interessante que eu quero trazer para vocês. O brand não é algo novo que surgiu com o marketing digital. Ele existe há séculos e, inicialmente, era uma forma de você distinguir um produto feito de um fabricante de outros que existiam. Quando a gente olha para a história, nós percebemos que os primeiros sinais de brands eles surgiram na Europa, que eram as marcações que associavam o trabalho dos artesãos. Ou seja, um artesão, por exemplo, ele fabricava uma bota, ele fazia essa marcação para mostrar que essa bota ou qualquer outro produto que ele estivesse vendendo era dele.
Assim, não confundia esse produto com o de outro fabricante, que poderia estar fabricando um produto ali com uma qualidade inferior, protegendo assim tanto o cliente quanto os próprios artesãos. E um outro ponto muito importante que eu preciso trazer para vocês é a questão da marca. Quando a gente pensa na marca, a gente tem os elementos da marca. Aqui a gente vai falar de nome, logotipo, símbolo, slogan, cores e até tipografia. Então, se a gente for fazer essa leitura aqui sobre os elementos da marca Nike. Primeiro ponto, vamos ver aqui o nome, Nike. Nike ele é curto, é um nome curto, é fácil de memorizar. Já a tipografia, essa fonte, né, do nome Nike, ela utiliza uma fonte negrito e é levemente itálica. E essas escolhas, ela comunica solidez, sutilmente também a ideia de movimento e de velocidade, que são pilares aí do setor esportivo. Outro ponto aqui também, pessoal, é dos símbolos. Porque quando a gente pensa em símbolos, normalmente alguns símbolos são conhecidos mundialmente. A Nike é um exemplo disso. O brand foi tão bem construído que, se você olhar o desenho do símbolo da Nike, você nem precisa ter o nome Nike em cima para poder associar a organização. Você automaticamente já associa a empresa. Outro ponto também, o símbolo ele evoca, né, a asa da deusa grega da vitória Nike, que reforça visualmente a ideia de superação e conquista. Outro ponto agora é o slogan Just Do It. Esse elemento de posicionamento verbal aqui da marca. Quando a gente olha para ele, a gente percebe que é um estilo de vida, né? Incentiva uma ação imediata, removendo desculpas e barreiras e que cria uma conexão emocional profunda com os atletas de todos os níveis, amador até profissional. Também temos as questões das cores e estéticas. A Nike ela utiliza frequentemente o contraste de preto e branco que transmite autoridade e modernidade, mas ela até adapta as cores aí em linhas específicas. E essa escolha visual ajuda a definir até a persona da marca, que se posiciona como inovadora, focada e empenho. E aproveitando esse ponto aqui, eu não poderia deixar de fora uma informação crucial para essa trilha de aprendizagem, que são os 6 critérios de escolha dos elementos da marca. Primeiro ponto, vamos pensar o seguinte: fácil memorização. Pensa comigo, com que facilidade os elementos da marca serão lembrados e reconhecidos? Isso vai acontecer durante a compra ou consumo? Pense em nomes curtos, tal como a Omo. Outro ponto significativo. Até que ponto a marca remete à categoria do produto, aos seus componentes ou ao perfil da pessoa que utiliza essa marca? Vou dar um exemplo aqui, a marca Sem Parar, né, que é a marca que o pessoal coloca uma tag para poder pagar pedágio. Então, sem parar, você está sem parar no pedágio. Cativante, o elemento da marca aqui, ele cativa o seu público? É possível criar nomes criativos e bem-humorados que funcionem facilmente? Por exemplo, tem o Snapchat, mas se eu falar para você Snap, você provavelmente vai entender ali que eu estou falando do Snapchat, do aplicativo Snapchat. Tem o transferível. Os elementos da marca eles podem ser usados para apresentar novos produtos da mesma categoria ou até em outras. Por exemplo, Amazon, que ela começou inicialmente como uma livraria virtual e atualmente, né, ninguém vai lá e fala e-books online. Não, a gente vai lá e fala Amazon. Adaptável. Os elementos da marca é adaptável e atualizável. Ou seja, eu consigo fazer uma pequena adaptação para transmitir uma modernidade, mantendo a identidade dessa marca. Outro ponto também, protegido. O elemento da marca, ele é protegido juridicamente ou ele corre o risco de ser facilmente associado a um produto e até mesmo para o seu próprio concorrente. A marca ela consegue se tornar aí, às vezes, pessoal, um símbolo de um produto. Pensa comigo. Eu não vou no mercado e vou comprar amido de milho. Eu vou lá e falo, eu quero comprar maisena. É só a maisena que fabrica amido de milho? Não, eu tenho outras empresas que também fabricam amido de milho. Mas normalmente as pessoas vão falar, eu quero a maisena, independente de qual seja o fabricante que esteja ali.
E dando continuidade, pessoal, a gente vai chegar numa coisa muito legal, num ponto aqui que é o Brand Equity. E ele nada mais é do que o valor agregado atribuído a um bem ou serviço. Pô, Johnny, você está falando que é algo que não é muitas vezes tangível, que eu consigo tocar? Sim, por quê? O Brand Equity, ele fala do modo como os clientes te enxergam, trazendo à tona o que eles sentem, como eles pensam, como eles reagem em relação àquela organização. Ou seja, não é algo concreto que eu posso tocar, é algo muitas vezes que está ali na percepção daquele cliente. E isso, pessoal, quando a gente pensa no Brand Equity, eu vou trazer para vocês aqui 3 pontos para que a gente possa entender ele. Primeiro, está aqui, diferencia-se ou morra. Muitas vezes é uma guerra de preço. Isso porque quando o cliente ele não conhece você, ou seja, se ele não vê diferenciais competitivos entre a sua organização ou outra, muitas vezes ele vai virar uma guerra de preços. Ou seja, quem vende mais barato, eu compro. Um outro ponto também aqui que eu queria trazer para você é que percepção ela é realidade. Sensações e experiências, eles são muito válidos. Isso porque quando o consumidor ele vai tomar a decisão de compra, ele vai enxergar os resultados, não só do conhecimento que ele tem aqui em relação à marca, os pensamentos, as sensações, as experiências que elas proporcionam. Ao mesmo tempo, tem aqui o Brand Equity, a questão do comportamento. Por quê? Muitas vezes essa questão comportamental ela está relacionada direto ou indiretamente com os aspectos da marca, ou seja, a questão comportamental do consumidor ela está diretamente relacionada. Eu sou um cliente que me identifico com aquela marca ou eu não sou um cliente que me identifico com aquela organização. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com aquele tipo de produto, com aquele tipo de serviço. Então, isso é um ponto muito importante, que os profissionais da área de marketing, eles precisam estar trabalhando para estreitar o relacionamento com o seu consumidor e, ao mesmo tempo, né, eles construírem uma marca forte, que gera sensações boas. E dando continuidade nisso, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui o modelo BAV. Johnny, o que é esse modelo BAV aqui que você começou a trazer para a gente? Vamos entender o conceito, tá bom? O modelo BAV ele foi uma pesquisa feita por uma agência norte-americana chamada Young, com mais de 800 mil consumidores em mais de 51 países, a qual ela fez a comparação de várias marcas com várias categorias distintas e identificou 4 pilares, ou seja, 4 padrões. Primeiro, diferenciação. Ela mede aqui a questão aí do quanto aquela marca é percebida em relação às demais do mesmo segmento e a percepção e a valorização, a liderança de mercado. O outro ponto aqui é a relevância, que ela mede a adequação e a amplitude do apelo daquela marca. O outro é a estima, que mede a percepção e a qualidade e a fidelidade daquela marca ou o quanto ela é conceituada e até mesmo respeitada no mercado. E, por fim, também tem o conhecimento, que mede o quanto o consumidor ele conhece essa marca e ele se sente familiarizado com ela. Quando eu olho para esses 4 pontos, eu percebo que diferenciação e relevância são fatores do futuro. Ou seja, isso me mostra como que eu consigo chegar no futuro, para onde eu estou caminhando. Enquanto estima e conhecimento, ele me mostra o hoje. Então, ele mostra se eu tenho uma organização respeitada no mercado e conhecida ou não, e ao mesmo tempo que eu consigo saber se a minha diferenciação e a minha relevância estão me direcionando para um caminho de crescimento. E dando sequência nisso, né, sobre essa questão de crescimento, de como a minha marca é vista no hoje, como ela pode ser vista no futuro, a gente tem um outro tópico aqui que é a comunidades de marca. E Johnny, o que é isso? Lembra que eu falei para vocês que a marca diferencia e distingue? E o brand faz a gestão por trás disso? Hoje a gente tem a comunidade de marca, que ela é o quê? Ela traz essa questão de uma afinidade ali, pode ser por funcionários e clientes que se identificam ali, que giram em torno dessa marca através das redes sociais na internet. Quando a gente pensa nisso daqui, primeiro a gente tem o senso de conexão para com a marca. Ou seja, gente, eu me sinto vinculado ali, rituais, histórias e tradições compartilhadas que transmite até um significado também para aquela comunidade. E a gente também tem a responsabilidade ou o dever moral compartilhado com essa comunidade. Então, aqui só para exemplificar para vocês.
Quando a gente fala de um senso de conexão, imagina que eu vou no mercado e eu sempre compro um chamate ali para minha avó. Então, automaticamente, eu tenho uma relação com essa marca. Porque eu tenho uma conexão com ela de estar indo lá e comprar o chá para minha avó. Eu chego em casa, eu faço esse chá e eu tomo com ela esse chá comendo bolacha. Ou seja, eu tenho um ritual, tenho uma história, tenho uma tradição aqui. E ao mesmo tempo, eu sinto uma responsabilidade e um dever moral, até mesmo de defender essa marca. Então, se alguém lá e falar mal dessa marca, eu vou lá e vou defender essa marca. E isso é feito de forma orgânica. Muitas vezes, pessoal, sem que a empresa precise se posicionar. E isso, pessoal, quando a gente olha por brand, essa comunidade de marca forte, ela ajuda o brand, pois resulta em clientes fiéis e comprometidos, que vão além das simplesmente do fator da compra, mas que eles estão ali dispostos a mostrar o que eles sentem pela marca. Então, com base nisso, ela pode colher feedback e atuar até mesmo, né, em melhorias, inovações ali dentro dos seus produtos ou prestação de serviço. E ainda, pessoal, pensando em brand, a gente tem a dinâmica de revitalização e de extensão. Quando nós falamos de revitalização, nós falamos sobre reinventar sem perder a essência. O que é isso? É quando uma empresa ela precisa se reposicionar, ou seja, aquela organização ela precisa se posicionar novamente no mercado, passar por uma reinvenção, seja por uma questão jurídica, seja por uma questão de uma necessidade de se adaptar a uma nova tendência. Mas quando ela faz isso, ela precisa, ao mesmo tempo, fazer essa repaginação dela como um todo. A organização ela tem que trabalhar muito bem para não perder clientes antigos, que já são muitas vezes clientes fidedignos, clientes que têm um apelo ali emocional e vínculo com a marca, ao mesmo tempo que ela vai capturar novos clientes. Aqui, pessoal, um ponto que eu gosto muito agora é a extensão de marca. Por quê? É quando uma marca ela é muito forte, consolidada no mercado, ela vai lançar um novo produto para não correr o risco, né, daquele produto muitas vezes minguar. Ela associa o nome desse produto à sua marca. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, o Sem Parar. Lembra que eu falei para vocês? O Sem Parar é a empresa ali de tag, você coloca ali para poder pagar os pedágios. Então, beleza. Além do Sem Parar, você tem o Sem Parar Empresas, que é o quê? Uma marca que ela é voltada para o público B2B, que vende produtos ali voltado para venda de benefícios, gestão de frotas, de veículos, ou seja, é um universo para o mundo corporativo. Então, se eu sou um cliente, pessoa física do Sem Parar e eu confio na marca, quando eu vejo Sem Parar Empresas, eu tendo uma organização, eu posso trazer esse produto do Sem Parar Empresas, porque eu já confio no Sem Parar, que é uma marca forte, consequentemente, vou confiar também nessa marca do Sem Parar Empresas para atender as necessidades empresariais da minha organização. E aqui, pessoal, a gente fala também sobre as marcas próprias. E o que é isso, afinal de contas, Johnny? O que isso tem ligação com o brand? Pessoal, marca própria é quando os varejistas ou atacadistas eles usam o próprio nome deles para poder comercializar um produto em vez do nome do fabricante. Isso acontece muitas vezes para que você consiga associar a qualidade daquela marca à qualidade daquele produto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, eu sou cliente do supermercado Barbosa, eu vou no Barbosa e eu vou encontrar um pacote de arroz com o nome Barbosa. Foi o Barbosa que plantou? Não, foi Barbosa que estava na indústria preparando aquele grão para que ele pudesse ser comercializado? Não, mas Barbosa comprou, colocou numa embalagem aquele grão e está comercializando com o nome dele. Ou seja, se eu sou um cliente que gosta da marca Barbosa, eu vou falar: olha, o arroz Barbosa, vou levar, pois que esse produto ele é bom. Então, muitas vezes pode ter até um conflito assim, entre o varejista e o parceiro, né, que é o fabricante, então eles acabam sendo ao mesmo tempo parceiro e concorrentes. Isso ele é muito comum porque um quarto das marcas vendidas nos Estados Unidos já tem essa marca própria e uma percepção, como eu falei para vocês, pode ser associada à percepção de qualidade, porque se eu gosto de um determinado varejista, de uma determinada rede de supermercado ou atacadista e eu vendo um produto que está associado àquela marca, eu posso levar aquilo como um símbolo de qualidade.
E pessoal, um ponto também muito importante que eu preciso que vocês entendam, que o brand, ele é cultura. Ou seja, o brand ele precisa ser respirado por todas as áreas e departamentos da organização. Vendas, diretoria, TI, atendimento, experiência do cliente, recursos humanos, ou seja, todo esse ecossistema da organização precisa respirar e entender o que é o brand, porque, pessoal, ele gera o ROI, que é o retorno sobre o investimento, ou seja, ele reduz custos sobre a aquisição, ele fomenta a fidelização, ele vai aumentar a minha margem de lucro. Então, se todo mundo dentro da organização entender o que é de fato o brand, como ele está sendo construído, como ele está sendo posicionado, tudo se comunica e tudo, pessoal, vai levar a uma construção. Aqui a gente encerra a nossa videoaula. Eu agradeço a vocês por ter acompanhado até aqui nessa trilha de aprendizagem. Eu vou deixar como uma dica para vocês aqui o livro Administração de Marketing, né, do Kotler, e frisar para vocês, né, o brand ele é uma estratégia que gera crescimento contínuo ao longo do tempo. Qualquer coisa, eu estou à disposição.